Oi desenhistas, sejam bem-vindos a mais um tutorial de desenho. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como melhorar o desenho do rosto, de uma maneira geral mesmo. E a gente vai fazer isso separando as partes faciais. A gente pode considerar 7 partes, que seriam olhos, sobrancelhas, nariz, boca, orelhas, o contorno facial, que é muito subestimado e é o mais difícil de se fazer bonito. E o sétimo seria o cabelo, mas eu não vou falar sobre isso porque precisa de um vídeo dedicado só a isso. Eu já fiz um vídeo na verdade, mas está antigo, acho que não ficou muito legal, eu vou refazer. E vamos separar em 3 partes principais aqui, que seriam olhos, sobrancelhas, nariz e boca, orelhas. E depois eu vou fazer o contorno, já com o rosto completo, dando as dicas sobre a proporção ideal e assim por diante. Para fazer os olhos aqui, vou começar pelo círculo da íris, depois faço esse contorno da pálpebra. Eu faço questão de desenhar ele bem fino assim mesmo, porque facilita na hora de modelar a forma que eu quero fazer esse olho. E aos poucos eu vou engrossando a pálpebra ali de cima, para ficar um formato mais natural, cobrindo essa parte do círculo, parte de cima da íris. Até porque se mostrar muito assim da íris dá a impressão de que tá uma expressão espantada, aí vai depender da situação que a gente quer fazer. Eu vou engrossar também essa parte da íris, para dar um certo destaque, e adicionar alguns cílios ali em cima. E aqui embaixo o contorno vai ser um pouco mais fino mesmo. Eu posso até adicionar alguns cílios mais suaves ali embaixo. Do lado. E eu uso uma brush mais leve para fazer as pálpebras. Engrossar a íris ajuda também a reforçar o formato do círculo. Já que é difícil fazer isso de uma vez, a gente vai aos poucos modificando ali para a área ficar um pouco mais bonita. Então a gente faz a pupila. Eu engrossei um pouco mais ainda os cílios de cima. E mostrando aqui para vocês que a gente pode imaginar que existem 3 partes principais no contorno do olho. E eu costumo marcar elas com alguns cílios aqui, também só para dar um certo destaque ao formato. Esses detalhes eu até mostrei no vídeo passado, que foi sobre como colorir olhos. Aliás, como eu pinto os olhos no digital, que é fazendo cílios com essas entradas, então usando a ferramenta de borracha para dar essas entradinhas aqui. Eu acho que fica muito interessante. Estou mostrando aqui num desenho meu completo do porquê eu não coloco a pupila toda preta. Eu gosto de usar um tom mais escuro da cor que eu escolhi para pintar os olhos. Aqui de uma maneira geral a gente usaria a altura de um olho para cima para marcar a posição das sobrancelhas, mas isso não precisa ser tão perfeito quando se está fazendo personagem de anime, até porque os olhos são muito grandes. Então, se você tiver com dificuldade de fazer a sobrancelha com esse traçado assim básico, você pode fazer uma linha mais confiante, assim, mais reta até o final, e essa dobra para baixo, modificando a direção da sobrancelha, praticamente naquela outra parte do olho ali, já que eu mostrei o olho dividido em 3 partes e a divisão da sobrancelha logo acima da divisão do olho, um pouquinho perto na verdade. E essa direção a gente vai manter na hora que estiver fazendo os pelinhos ali da sobrancelha. Claro, isso nem sempre vai ser desenhado dependendo do estilo. E essa área aqui vai ser assim mesmo, com cílios descendo e outros subindo, é uma área de interseção, mas a gente pode apagar e deixar isso aqui um pouco mais suave. Na verdade, até dependendo do personagem, pode ter sobrancelhas mais finas, mais grossas. Podem até não ter o tamanho completo, sendo assim pela metade, só uma pontinha. E aí você vai variando conforme o personagem que você quer fazer. E aqui eu só vou adicionar mais alguns detalhes no olho, tentando deixar ele mais redondo, engrossando as partes que precisam. Também eu gosto de usar essas partes para separar os pontos de luz. Agora vamos falar sobre nariz e a boca. Nariz não tem segredo, pode ser só um pontinho na verdade, ou uma pequena curva com essa região para sombra ou para luz. E não tem nada demais na hora de fazer o nariz. Mas a questão é você saber direito as medidas, a base do nariz até o queixo, e essa distância a gente divide por 2 e vai ter a medida ali da boca, normalmente, né? Claro, não precisa ser exatamente ali no meio. Tanto que eu estou usando aqui o olhômetro mesmo, não estou usando uma régua, porque se todos fossem exatamente na mesma posição, os rostos seriam muito parecidos, então não é assim que a gente vai fazer. Agora, caso a gente queira fazer o lábio um pouco mais
realista, a gente vai fazer um formato de M, apagar um pouquinho ali no meio. Na hora de colorir a gente pode até dar um sombreamento naquela parte de baixo, entre o lábio inferior e o queixo. Eu gosto de sombrear todo o lábio superior, e dependendo da direção da luz eu sombreio a parte de baixo também, mas de uma forma mais suave, só de um lado. Um brilhozinho ali no contorno de cima e bem no meio, pro lado que não está a sombra. Se a gente fizer o rosto de frente, tudo bem, vai ser esse formato de M, tranquilo, mas quando a gente inclinar ele um pouco, a gente tem que ter a noção de que essa parte que está menor, por causa da inclinação do rosto, ela vai ficar mais achatada. Agora eu vou fazer a orelha. A orelha na verdade não tem nada de específico assim, algum segredo, você só precisa prestar atenção no formato e ver o que ele te lembra para facilitar. Por exemplo, a base da orelha ela parece um ponto de interrogação para mim, mas se você tiver paciência e prestar atenção ao formato, você pode fazer exatamente como eu estou fazendo ali, é só copiar o processo. A gente tem essa parte do contorno, que lá embaixo é maior, a parte onde ficaria o brinco, que é o lobo da orelha ou lóbulo da orelha. Enfim, essas partes aqui vão fazer meio que uma entradinha assim, cada um indo uma para cima, outra para baixo, mas elas param por aí, porque a gente faz uma outra coisinha aqui, um formato que lembra até um Y minúsculo. É só isso, um Y minúsculo, só que como se estivesse em negrito, tipo isso. Depois de se acostumar a fazer normal, você pode até simplificar da forma que você acha melhor, de acordo com o seu estilo, né? Se for um estilo mais simples, não precisa fazer a orelha tão realista assim, com tantos detalhes. Agora que a gente já viu as partes faciais, vamos fazer agora o rosto completo. E eu vou falar um pouco sobre o contorno enquanto faço isso. Só mostrando de uma maneira rápida aqui como eu faço o rosto, existem vários esboços, você não precisa fazer exatamente como o meu. Mas ignora aquela medida do cabelo ali, eu confundi um pouco. Mas enfim, eu marquei a metade desse círculo, que não vai ser os olhos, eu não faço isso. Eu pego a metade da metade para fazer os olhos. E se você não sabe, os olhos ficam à medida central do rosto, então eu puxo aquela linha do olho para o topo e marco a mesma medida até o queixo. Agora eu vou fazer uma pequena inclinação, porque eu quero fazer o rosto meio de lado. E de novo, fazer o rosto é praticamente você pegar a metade entre duas linhas e fazer uma medida, e assim sempre tem uma proporção assim bem satisfatória na verdade de fazer. Por exemplo, aqui entre os olhos e o queixo a gente vai ter o nariz, a base do nariz, na verdade. Vou fazer primeiro o contorno dos olhos aqui. Lembre-se, é claro, a medida de um olho para outro olho é de um olho, mais ou menos isso. Não é exatamente sempre a mesma medida, mas lembre-se que esse lado vai ser mais achatado por causa da inclinação do rosto. Agora uma dica que eu dou para vocês é fazer primeiro só o contorno de cima dos olhos, para a gente ter uma noção do posicionamento deles e tudo, e depois a gente vai fazer a parte de baixo quando tiver uma noção da proporção ideal do rosto. Agora, se eu estiver fazendo um personagem masculino, eu vou usar essa medida, desenhar um pouco acima o contorno das maçãs do rosto e deixar tudo mais quadrado. Lembre-se, orelha de acordo com a ponta do nariz, não exatamente a base, mas a ponta. Mas se eu estiver fazendo uma personagem feminina, eu vou fazer nessa linha do nariz ou até um pouco abaixo e bem arredondado. Tiro essas partes quadradas e vou suavizando, diferente do homem. A outra medida que eu já expliquei, que é a distância entre o nariz e o queixo, a gente faz a boca. Agora a gente vai fazer os olhos de uma maneira que não fique estranho ao nosso estilo. E você vai controlar aqui o tamanho, dependendo do seu gosto e do seu estilo. Também mostrando para vocês que esse olho pode ficar um pouco acima do outro, por causa da inclinação. Aqui eu adiciono as pálpebras e vou tomar algumas medidas agora. E por exemplo, essa medida dos olhos, elas vão determinar a largura da boca. Ou essa inclinação aqui vai servir também para as sobrancelhas. E assim a gente terminou a primeira fase de esboço.
Agora eu vou melhorar isso aqui já fazendo o desenho normal do rosto. Se você tiver no papel, você vai apagando as partes que não importam mais para o desenho. E aí eu faço a orelha sem nenhum segredo, do mesmo jeito que eu expliquei ali, o Y minúsculo. E esses outros detalhezinhos entrando para lá. Adiciono alguns cílios para deixar esse rosto um pouco mais feminino. Faço as pálpebras e sobrancelhas com linhas bem precisas, bem retas. Se eu vou errando, dou Ctrl Z e assim vai. Agora, se eu quiser fazer um lábio mais realista, eu vou fazer o N um pouquinho mais para cima, para dar espaço para fazer o lábio inferior. Pronto, agora eu já tenho um rosto aqui básico e eu posso fazer alterações conforme o tipo de personagem que eu quero desenhar. Eu posso, por exemplo, fazer o nariz um pouco menor, um pouco mais pontudo, ou deixar as bochechas mais gordinhas, variando conforme o personagem. Posso fazer o lobo da orelha preso ou solto e assim por diante. Agora, na hora de fazer a íris, uma coisa simples, caso você esteja tendo dificuldade de fazer o círculo, é só você pegar uma medida de brush bem grossa, faz lá a bolinha dela, e depois usa uma borracha um pouco menor para apagar. E aí você já tem um contorno, e você vai ajustando ele, deixando algumas partes mais grossas. Faça ali as pupilas, de uma forma que pareça que o personagem está olhando para frente. Adiciono as linhas mais suaves para as pálpebras. E agora seria a hora de fazer o cabelo, mas como eu falei, vai ficar para outro vídeo. Eu vou refazer o vídeo sobre cabelo. E aqui você pode brincar, fazer as alterações que você quiser, dependendo do personagem que você vai fazer. E assim por diante. Então é isso que eu tinha para ensinar hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve. E dá uma olhada nos outros tutoriais aqui. Me segue no Twitter ou no Pixiv, caso você tenha interesse em ver minhas ilustrações. Tenha um bom dia e tchau, tchau.